Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Apenas o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Se tem uma coisa que todos nós desejamos, é viver numa terra sarada. Viver num lugar onde você planta e colhe, onde você trabalha e vê o fruto, onde você vê prosperidade, onde você vê justiça, onde você vê lealdade, honestidade. E é por isso que muitas pessoas ficam olhando de um país para o outro e falam: rapaz, olha, eu acho que eu vou aprender essa língua, vou morar naquele país. E muitas pessoas mudam de um lugar para o outro exatamente porque eles querem viver num lugar bom, um lugar que eles possam dizer: rapaz, como é bom viver aqui. Contrastando muitas vezes com experiências tristes já vividas, de ser alvo de injustiça. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Mas tu não procurou quem pudesse resolver? Procurei e foi pior ainda. Você vê desigualdades tão grandes e gritantes. Você vê o pecado crescendo, avançando. Essas coisas desanimam a gente. Todo mundo quer viver numa terra sarada. Todo mundo deseja que a sua terra seja uma terra boa, produtiva e que sirva de exemplo para todos os demais. Para dizer: rapaz, quem dera, você ouvindo os outros, para na minha terra não é assim não. No meu país não é assim. E a gente sabe que o que a gente precisa realmente nesse sentido, como disse o poeta músico João Alexandre em uma de suas canções: Brasil, olha para cima. Nós precisamos erguer os olhos para além das coisas que a gente sabe que precisa ter. Mas a gente sabe, mas elas não estão aí. Mas se erguermos o nosso olhar para aquele que fez todas as coisas e que pode operar em nossas vidas, ele pode então nos habilitar e sarar a nossa nação. Eu quero falar sobre isso, por isso que eu li com vocês esse texto, que é um texto bem conhecido. Um texto onde o Senhor faz promessas, e a promessa é belíssima. Então, eu ouvirei. Deus promete que ouvirá nossos clamores. Eu os ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados, ou seja, restauração, transformação de coração, o peso do pecado deixado de lado. E sararei a sua terra. E o contraste que nós temos é exatamente de uma terra sarada com uma terra que o chão parece que é bronze, de um céu que parece ferro e não desce água, que nada produz. Então, contrastando com isso, Deus promete ouvir, perdoar e sarar. Mas antes disso, Deus coloca condicionais. Por isso que o texto começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se fizer isso, então tem isso. Se não tem isso, é porque não fez isso. Muito embora seja uma relação condicional, a gente está aqui na presença de Deus, do Deus que se revela em sua palavra, que não é um Deus que dá se a gente fizer, simplesmente, mas é um Deus misericordioso, que não nos pune pelo que a gente merece. E além disso, é gracioso, que nos dá o que a gente também não merece.
Porque se fosse só dependendo de eu faço, eu consigo, ninguém consegue nada. Mas há um Deus que intervém na história, que age em nós e que é misericordioso e gracioso, ao ponto de enviar seu Filho Jesus a esse mundo para trazer salvação e redenção a cada um de nós. Ele é quem pode sarar nossa nação, Ele quem pode sarar a sua casa, a sua família, Ele quem pode transformar você. E é por isso que eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre esse texto, nessa ocasião oportuna da Semana da Pátria, que a gente pudesse refletir sobre o país. A gente pensa o país, desenha o mapa do Brasil assim, mas pensando no país, opa, eu estou nele. Ah, se o país fosse assim, então vamos começar pela gente, mas lá não sei onde, vamos ser nós. Você que está ouvindo, essa palavra é para você. Ah, se fulano estivesse aqui, você brasileiro, você que está aqui, ou até estrangeiro que está aqui também. Está aqui, ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor, o Deus misericordioso e gracioso está presente e Ele dá as suas instruções. Todos que desobedecem às instruções dEle quebram a cara e se dão mal. Mas aqueles, não simplesmente que obedecem, mas aqueles que creem nele, esse Deus Todo-Poderoso os habilita a obedecer e a ser diferente. Isso é graça, isso é poder de Deus na nossa vida. E a gente precisa realmente dessas verdades. Só para a gente contextualizar um pouco a passagem aqui, antes da gente avançar e trazer algumas aplicações para nós. O momento em que Deus fala isso é para o rei Salomão. Era um período onde nós estamos aqui no terceiro rei de Israel. Deus havia chamado inicialmente Saul, depois o reino passou para Davi. Davi foi o grande guerreiro, é aquele cara assim que reinou sem ter palácio, que era rei construindo as coisas. Na época de Davi não tinha muita coisa não, Davi vivia correndo para lá e para cá e Deus, você é o rei. Deus ungiu o rei, mas ele ainda vivia sendo perseguido para lá e para cá, até a coroa que um dia deram para ele era emprestada, não foi fundida, ou seja, ele foi conseguindo as coisas no tempo. Quando Davi já destruiu praticamente todos os inimigos, que eram inimigos antigos, da época de Josué, Deus botou eles na terra prometida para conquistar, foram destruídos os inimigos, os que sobraram vão se tornar, esses que vão se fortalecer de novo, vão ser os grandes inimigos na época de Davi. Davi então vai dizimando esses inimigos com forte mão, um grande estrategista militar, ao mesmo tempo um homem de uma sensibilidade espiritual fantástica, grande compositor, como a Bíblia o chama, o mavioso salmista de Israel, que escreveu a maior parte dos salmos, um homem de Deus, um homem pecador, mas um homem de Deus, conseguiu trazer paz para o seu reino. Depois, quando ele já está no finalzinho da vida, então o reino agora vai ser passado para Salomão. Salomão, eu fico pensando como se fosse uma criança, assim, puxando a espada, assim, quem que eu vou guerrear? Quem é o que meu pai sempre matou um monte de gente, quem que eu vou matar? Não tem mais ninguém, meu filho, seu pai acabou com tudo. Então assim, mas tem um inimigo? Ainda tem umas guerrinhas ali, eu penso que finalmente alguma guerra para eu guerrear, porque não sobrou nada. Davi derramou tanto sangue para estabelecer justiça, que quando ele falou, quero construir o templo do Senhor, Deus disse, você não vai construir templo não, você derramou sangue demais. Seu filho vai fazê-lo. Então é Salomão quem vai edificar o templo. E aqui, a passagem que nós lemos é exatamente Deus falando com Salomão, por ocasião, você pode ver no capítulo anterior, quando o templo foi construído, com todas as doações que Davi havia conseguido e todo o reino, é o apogeu do reino de Israel na face da terra. Então você vê assim, é um momento áureo dele, sem mais guerras, e agora só avançando em cima dos atos de justiça que seu pai Davi havia estabelecido, que aponta para outro ato de justiça muito maior, que é o de Cristo Jesus. Mas Davi deixa esse legado para seu filho agora desenvolve o país como nunca houve, foi o ápice, depois vai ter quedas, porque vão surgir outros líderes não tão justos e abençoados assim, e o reino vai se dividir depois, mas esse é o momento áureo, e nesse momento agora de paz e tranquilidade, edificado o templo, Salomão
já havia pedido a Deus sabedoria para governar aquele povo, porque ele achava uma criança. Quem sou eu para governar esse povo? Pede o que você quiser, Salomão. Senhor, não me dê sabedoria para cuidar dessa gente. E Deus se agradou tanto, disse, como você não pediu morte de ninguém? Porque tem gente que quando se tivesse a chance, né? Se eu posso pedir o que eu quiser, então mate logo aquele, aquele outro. Tire logo esses do meu caminho. Ele pediu, Senhor, me dê sabedoria para governar teu povo. Governar do jeito que o Senhor se agrade. Deus se agradou da oração de Salomão, abençoou ele, dizendo, você não me pediu riqueza, mas eu vou te fazer o mais rico que tem. Você não me pediu essas, mas eu vou lhe dar. E se você me pedir sabedoria, eu vou lhe dar, você vai ser o mais sábio que teve até aqui. E Salomão herda tudo isso e recebe essa graça de Deus. Na conclusão da solenidade, renovando a aliança com o Senhor, Deus aparece a Salomão numa teofania e diz, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas preces aqui nesse novo templo que foi dedicado a mim, e eu te digo, se eu cerrar os céus, de maneira que não haja mais chuva, se eu ordenar os gafanhotos para que venham destruir a lavoura, ou se enviar peste ao meu povo, é interessante, é Deus falando, é Deus quem envia todas as coisas, boas ou ruins, com os seus propósitos. E quem somos nós para questionar? Aí ele diz, se vier um tempo ruim desse, ele falou 3 coisas aqui que caracterizavam esse tempo ruim. Céus cerrados, sem chuva, gafanhoto consumindo a terra, peste entre o meu povo. Então, nenhuma condição de avanço, nenhuma condição de prosperidade. Se não vai ter chuva, não vai ter plantio. O pouco que conseguiu plantar num terreno talvez semiárido ou algum outro lugar que desse para aguentar um pouco mais sem chuva, mas não vai durar muito tempo, porque o gafanhoto vai vir e vai comer. E aí, para piorar, olha, não estamos sem comida, ainda vai ficar cheio de doença, cheio de peste entre o povo. Então, esse contexto desolador, Deus está dizendo, se eu fizer isso, por que Deus faria isso? Geralmente, Deus utiliza-se dessas suas prerrogativas para disciplinar seu povo, para mostrar quem ele é diante dos graves pecados que o povo comete. Deus não faz isso como se fosse um tirano sarcástico que gosta de ferir os outros, mas ele é o Senhor justo e reto, e quando vê a iniquidade, ele opera e castiga, sim, com certeza. Então ele está dizendo, se isso acontecer com vocês, qual vai ser a forma de inverter esse cenário? De trazê-lo para uma nova posição de paz, prosperidade, progresso, crescimento. É o que nós vamos examinar então aqui, é o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aquele cenário de sem chuva, com praga no campo e com peste entre o povo, seria substituído por um cenário sarado. O que é necessário para isso? Então, é o que diz o versículo 14. Então, a gente pode fazer um exame rápido aqui desse versículo, perceber que ele tem 2 divisões. A primeira parte, as condicionais, e a segunda parte, as promessas. Eu já expliquei aqui o que seriam essas promessas. Eu quero me deter a metade do versículo até. A parte dessas condicionais. O que Deus espera do seu povo. O que Deus ordena em sua palavra. E aqui nós temos então as seguintes expressões. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E até para ficar didático aqui, como nós estamos pensando já no nosso país, passando do bicentenário de independência do Brasil, você lembra daquele grande grito, né, de independência ou morte, né? Então, I de independência, O de ou e M de morte. Então, você vai lembrar dessas 3 letras, I-O-M. Para as 3 coisas que eu quero que vocês vejam que esse texto nos ensina. A primeira, quando ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, há uma identificação, o I de identificação, uma identificação com Deus. Eu vou explicar isso melhor.
Depois nós temos se humilhar, e orar, e me buscar. Essas três expressões dizem respeito a buscar a Deus. Mas para ficar didático, a palavra O, a letra O de oração. Então, identificação, oração. E se converter de seus maus caminhos. Isso quer dizer mudança. Então, você lembra do M de mudança, para você guardar essas três lições que eu quero deixar aqui para vocês nessa ocasião em que estamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus, diante dessa promessa gloriosa de Deus nos ouvir, nos perdoar e sarar a nação. Nós precisamos entender que existem condicionais. Vamos pensar em cada uma delas. A primeira, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Observe que não é qualquer povo e não é qualquer nome. Se o meu povo, quem está falando, não são várias divindades ou quem quer que seja, é o Deus único e verdadeiro. Em épocas plurais como a nossa, parece que você não pode dizer que só existe um Deus. Na Escritura Sagrada, nós somos cristãos, entendemos que só existe um Deus. A gente ensina isso para as nossas crianças. Há um só Deus, Deus vivo e verdadeiro. A terceira pergunta do catecismo. Nós cremos em um único Deus, não é qualquer Deus, algum ser, uma fumaça cósmica, algum nome que a gente não sabe. Nós não vamos fazer igual os atenienses que tinham um altar para todo tipo de Deus, inclusive ao Deus desconhecido. Que Deus é esse? É que se a gente esquecer, a gente diz que é aquele. Então a gente crê em um único Deus. E é esse Deus quem está falando. O Deus revelado nas Escrituras, o Deus que se revelou ao seu povo pactual, chamado Deus de Israel, ou Senhor dos Exércitos, Yahvé, o Deus da aliança. Esse Deus então disse: o meu povo, não é qualquer povo, era o seu povo, ou seja, o povo que vive em aliança com ele, que naquele primeiro contexto é uma referência, sim, a Israel, mas o povo de Deus, por meio de Cristo Jesus, se espalha por toda a terra, não é mais um povo étnico, mas é um povo de fé, que pode estar no Brasil, que pode estar na Noruega, que pode estar em qualquer lugar do mundo, mas é o povo de Deus, aquele que entende que a minha nacionalidade maior não é só onde eu nasci, mas onde eu nasci de novo, ou eu nasci do céu, eu nasci em Cristo Jesus. Eu não sou mais cidadão da terra simplesmente, eu sou um cidadão dos céus. E esse povo, então, povo eleito, povo escolhido, que se chama pelo meu nome, há uma identificação. Não é qualquer povo, não é qualquer divindade que se chama, embora a gente saiba, estudos antropológicos, sociológicos declaram claramente que a religião, seja ela qual for, traz benefícios para a sociedade. E, em um certo sentido, até concordo que é melhor a pessoa acreditar do que não acreditar nada e viver na bagunça. Então, dá uma freada, sim, em muita coisa. Mas existe um Deus único e verdadeiro, que é revelado de maneira máxima na pessoa de Jesus Cristo. A história do mundo foi mudada entre antes de Cristo e depois dele. E nós precisamos então entender que precisamos ter uma identificação com esse Deus. E qual é a identificação? Se o meu povo, você é povo de quem? Você é povo de onde? Pastor, com esse seu sotaque aí, o senhor é do Nordeste. Mas bem capaz que é. Opa, agora o senhor ficou, é mais do Sul. De onde que o senhor é? Se o meu povo, essa referência aqui não é um povo de uma terra específica, mas é um povo que vive em aliança com Cristo Jesus, que chama pelo nome de Jesus. Se tem um nome que a gente vai chamar, esse nome é Jesus de Nazaré. É interessante que as pessoas, quando tem problema, elas sabem chamar. Quebra o cano na sua casa, você chama quem? Você chama o eletricista? Deu problema na sua internet, na fiação por causa da chuva, aí você chama quem? Um padeiro, para vir resolver aquilo ali. Não é assim? Você estava fazendo reforma em sua casa, precisa botar uma cerâmica nova, aí você contrata um alfaiate. Chama alguém para resolver isso aqui. Ninguém faz isso, não é verdade? Agora, espiritualmente, chame. As pessoas chamam por tudo quanto é divindade, por tudo quanto é nome,
e esquece do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o único nome. Como é que nós queremos ser sarados se não sabemos nem chamar por Deus? Precisamos chamar pelo único nome que realmente pode nos socorrer, pode nos ajudar. Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele se fez como um de nós, assumiu a nossa natureza humana para pagar o preço dos nossos pecados. Ele é quem tem operado e transformado a vida de pessoas no mundo inteiro. E as nações que têm procurado estabelecer suas leis, suas constituições, de acordo com aquilo que ele ensina, essas são as nações que mais desenvolvem na história do mundo. A queda, a ruína das nações está exatamente no abandono e na vivência de valores e princípios que vão contrários a tudo aquilo que Jesus ensinou. Isso não é tese minha, isso está publicado, tem obras que mostram isso na Europa, a causa da decadência dos povos peninsulares. Se você quiser estudar um pouco mais, você vai pegar as histórias desde antes de Cristo e você vai ver toda nação que cresce, ela cresce baseada em bons princípios. Ela cresce sob a égide de valores e preceitos que são ensinados nas Sagradas Escrituras. E eles crescem. Aí depois que cresce, se ensoberbece, se acha dono de todas as coisas, e aí começa agora as tomadas de corrupção, de engano, de pecado, e começa a deixar esses valores de lado. Às vezes ainda dizem da boca para fora: não, mas nós estamos identificados com Jesus, mas a prática já não está mais. Já não é mais povo da aliança, já não vive mais nessa identificação bíblica. Resultado, decadência. Começa a ruir. Eu não vejo uma exceção na história da humanidade com relação a isso. Nós precisamos aprender a chamar por Deus. Nós precisamos nos identificar com o nosso Mestre Senhor Jesus. A sua vida vai ser totalmente diferente quando Cristo for o centro do seu coração. E aqui eu tenho uma grande dificuldade, porque você já deve ter pensado: viu, pastor, então tem algum problema aí. E eu concordo, tem mesmo. Porque nós somos um país laico. Laico não quer dizer que é ateu. Mas nós somos um país majoritariamente cristão. Aqui eu estou englobando todas as religiões, todos os segmentos do cristianismo. Tem alguma coisa errada, porque todo mundo diz que crê em Jesus e a bagunça que a gente vê no nosso país. Aí é onde está. Às vezes é uma declaração apenas da boca para fora. Por isso que eu estou falando aqui de uma identificação. Nós vamos ver mais uma outra coisa que o Senhor coloca aqui no finalzinho. O que Deus espera do seu povo. Mas nunca vai haver uma mudança na nossa vida se a gente não tiver ligado à fonte certa. Quebrou o cano da sua casa, você chama o encanador. Precisa botar um piso, você vai chamar o pedreiro próprio para aquilo ali. O carro quebrou, você vai levar no mecânico. Sua vida espiritual está ruim, você vai buscar o Senhor Jesus. Não fica batendo em qualquer porta. Ainda há pouco nós cantamos um hino, recitamos o hino antigo, 378, onde uma de suas estrofes, o hino Oração pela Pátria, diz assim: promove o cristianismo do príncipe da paz. Da nossa pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs, dominem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. Ó Senhor, faz dominar só doutrina sã. Ensinos corretos, saudáveis, mas infelizmente a gente sabe que nem tudo que reluz por aí é ouro, nem tudo que diz que é de Deus de fato é, e a gente vê muita coisa estranha acontecendo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, temos que nos identificar claramente com esse Deus. Eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, e eu quero viver conforme o Senhor Jesus me ordena em sua palavra. Essa é a primeira coisa, identificação. Segundo, 3 palavrinhas aqui que fazem referência a 3 verbos que dão a ideia de buscar a Deus.
Daqui a palavra oração que eu trago. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Parece que é uma intensificação da vida de oração, da busca com Deus. Porque ninguém ora se não se humilha. Vamos fazer uma oração? Para quem? Eu vou orar. Por que eu vou orar? Por que a pessoa não quer orar? Porque eu vou ter que pedir para alguém. Eu não gosto de ficar pedindo nada para ninguém. Por que a pessoa não gosta de pedir nada para ninguém? Porque eu sou autossuficiente. Ela nunca diz isso, a pessoa nunca vai dizer assim. Mas no âmago da questão está isso. Ele precisa se humilhar primeiro, ele precisa reconhecer que precisa. Não vou orar, eu não preciso. Vou fazer uma reunião, algum pedido de oração? Não, está tudo bem comigo. Fica parecendo até que se você fizer um pedido de oração, cai um pedaço seu, né? Meu Deus, o pastor na reunião de oração pediu para orar por ele. Será que está acontecendo com ele? Está acontecendo que eu sou um fraco pecador que precisa da graça de Deus na minha vida. E eu preciso ficar do lado de alguém que é forte. E forte é o Senhor dos Exércitos. E como eu estou fardado. E da Força Aérea também. Então, eu tenho que estar junto a Ele. Eu tenho que me humilhar diante dEle. Eu não chego e aí, Deus, ó. Está funcionando aí? Eu quero 3x bacon. E você faz o pedido. Não é assim, né? Senhor, eu queria pedir aí que o Senhor abençoasse aí a gente aqui e tal. Não, você vai se humilhar. Deus, eu não sei nem o que fazer. Como é que eu falo contigo? Eu não sei nem como é que eu guio minha vida. A pessoa tem que se humilhar primeiro. Ela tem que reconhecer que precisa. Então, observe como tem uma progressão nessas expressões aqui. Ele se humilha, agora ele ora. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é mostrar a sua dependência de Deus. Eu começo a conversar com Ele. Deus, mas o Senhor já sabe de tudo, né, Deus? Por que eu vou falar se o Senhor já sabe? Porque Deus, apesar de ser o sabedor de todas as coisas, Ele se relaciona com o seu povo identificado. Ele ordena ao seu povo, orai sem cessar. E esse povo então pode orar e Deus não fica, eita, já vem você de novo com esse pedido, já passou a semana toda falando. Sai da minha presença aqui, senão eu não dou mais nada. Deus não é assim, Deus se agrada com as nossas orações. E muitas vezes que Deus libertou o seu povo, foi exatamente porque os clamores do povo chegaram até Deus. Essa é uma expressão que acontece depois do terrível período de servidão no Egito, e o povo sentindo o pão que o Egito amassou, que era difícil de comer, e eles sofrendo lá aqueles 400 anos, Deus vai libertar aquele povo através de Moisés, mas a expressão que aparece é assim, quando Deus chama Moisés, Moisés, os clamores do povo chegou aos meus ouvidos, Deus ouve oração. Aquele povo começou a falar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na igreja você vê os presbíteros orando bonito, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Né? Eu não sei orar. Pastor, daquele jeito eu não sei orar não. Vou pedir para você orar. Pastor, pelo amor de Deus. Tem gente que sai correndo com medo. Não me bote para orar. Porque eu não sei orar que nem aquela pessoa que tem palavras mais bonitas e tal. Não te preocupa com isso, meu irmão. Ninguém nasce sabendo. Fala do teu jeito. Deus quer conversar com você. Deus nos fala por meio de sua palavra, você fala com Ele por meio da oração. Quer pegar algum jeito de oração? Começa a ler os salmos, como é que o povo orava, porque eles são orações, 150 modelos diferentes de oração para você. E vai e conversa com Deus, porque para falar a verdade, irmãos, nem orar a gente sabe. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem orar a gente sabe. Quantas vezes a gente ora coisa e graças a Deus que Deus não ouve, né? Quantas vezes você estava com aquela menina, sua filha ali dando trabalho, não é o meu caso. E aí você falou, Senhor, leva logo essa menina para o céu, que essa menina está... Graças a Deus, o Senhor não ouviu. Eu nunca fiz essa oração, viu, gente? Mas eu acho que alguns já fizeram. Às vezes você vê uma pessoa assim falar, Senhor, mata aquele miserável. Aí passa o tempo, você se reconcilia com a pessoa, obrigado, Senhor, que o Senhor conservou ele ainda aqui. Às vezes você pede uma coisa que quer tanto, aí não acontece, você fica até meio bravo. Deixa de ir no culto, fica com raivinha de Deus.
Mas aí depois que passa, olha, ainda bem que não aconteceu, viu? Porque se eu não teria te conhecido, geralmente o casal vivendo seus momentos felizes, ó, se Deus tivesse me ouvido naquela época, isso não tinha acontecido comigo. Então Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus não é um gênio da lâmpada que a gente vai só pedindo, Ele vai dando, quer mais alguma coisa. Não, mas Deus espera que seu povo ore a Ele. Se humilhe diante dEle, ore a Deus. Você precisa orar mais. Nós precisamos orar mais. E essa oração começa lá no seu quarto, em secreto. Você orando a Deus, dobrando seu joelho, colocando sua vida diante de Deus, conversando com Deus. Você vai sim perceber que a sua ansiedade vai ser diminuída. As pessoas ao seu redor vão perceber que você anda mais calmo, prudente. Por quê? Porque você já está mais tranquilo, só porque está buscando a Deus em oração. Nós precisamos orar mais. Eu me lembro uma vez, estava numa reunião de oração, e aí a gente fez vários pedidos, foi uma reunião de mais ou menos de 1 hora, em que estivemos ali. Quando estava finalizando aquele momento, eu me lembro de uma colocação muito interessante ali, que a gente ora às vezes nem percebe o que está falando ali. Quer dizer, a gente percebe cognitivamente, claro, mas eu fiquei pensando mais sobre aquilo. Eu falei, Deus, muito obrigado por esse momento de oração. Se nenhuma das nossas preces forem atendidas, mesmo assim, nós vamos sair daqui animados, porque podemos falar contigo. Podemos estreitar nossos laços com os nossos irmãos. E a nossa comunhão contigo já aumentou, só por termos passado esse tempo aqui. Mas apesar disso, Deus ainda ouve nossas preces. Deus ouve nossas orações. Quantas respostas de oração a gente não tem? É porque a gente não fica contando isso, né, para todo mundo. Tem gente que, eu sei que tem grupo que faz propaganda até disso. Ó, venha para cá que nós vamos orar e vai ficar bom, disso, daquilo. A gente não fica contando. Mas Deus ouve nossas orações. Deus tem ouvido, atendido e transformado nossas vidas. Então, a ideia aqui de oração que o texto coloca como condição de Deus transformar nossa nação, a ideia de intensificar. Se humilha, ora e busca. Pastor, não podia ser busca e depois ora? Eu acho que essa construção aqui está boa, nessa tradução. E eu não estou dizendo que tem que ser nessa ordem também, né? A ideia do texto são expressões, são 3 verbos aqui que são colocados de se humilhar, orar, buscar, que dão a ideia de você intensificar a sua busca a Deus. E o verbo buscar aqui é muito interessante, porque ele é o único verbo, quer dizer, é um dos únicos verbos da língua hebraica que toda vez que aparece, ele aparece num grau chamado piel, que dá uma ideia de intensidade profunda. A língua hebraica não é como a língua portuguesa, com seus muitos tempos, lá só tem perfeito e imperfeito, ou aconteceu ou vai acontecer. É assim que são, mas existem as qualidades de ação de cada verbo. E um deles é esse tal de piel, que dá a ideia de intensidade. E quando a Bíblia diz busca, não é assim, busca. A ideia é busque com toda a força do seu ser intensamente. Então, se dissesse assim, coma, num verbo normal, a pessoa pegar o garfo e comer. Se fosse um coma no piel, a ideia é... Se for o verbo matar, mate, aí a pessoa com a seringazinha assim, vai passar, viu? Você não vai sentir nada. Matei ele. Mas se tiver no piel, é arrancando, é sangue espinando até no telhado, é aquela ideia de intensa que é feita. Então quando ele diz assim, busque a Deus, não é botar 2 mãozinhas assim no WhatsApp dizendo, estou orando. Ou escrever um quadro assim de oração e todo dia aponta para ele. É uma busca intensa, um derramar de alma. É por isso que o Senhor Jesus coloca isso para você fazer lá no teu quarto, sem ninguém te interromper, com a porta fechada e, detalhe da nossa época, e celular desligado, para você ter aquele momento de comunhão sua com Deus. Eu vou buscar Deus, se você quiser chorar, você chora, se você estiver ali com um momento de alegria, você vai estar, você vai poder orar diante de Deus, você vai sentir sua alma bem, você está conectado com aquele que você se identificou.
Então nós aprendemos duas coisas aqui importantes para nós. Nós precisamos nos identificar com esse Deus. Meu povo se chama pelo meu nome. Eu não vou chamar por qualquer divindade, vou chamar por Jesus. O único Deus que eu sirvo é Jesus. Só tem um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus. É com Ele que eu tenho aliança. A Ele vou buscar intensamente. Diante dEle vou me humilhar. A Ele vou orar. Vou ter essa comunhão por meio da oração. E finalmente, o último condicional aqui do texto. E se converter dos seus maus caminhos. O texto agora fala de mudança. Deus não quer que a gente tenha uma religiosidade só da boca para fora, nem uma religiosidade onde você ora intensamente, você busca intensamente, você cai no chão, você chora, você passa 2 horas orando e se levanta e vai pecar. Deus não quer isso. De uma espiritualidade do templo, que só se desenvolve na igreja, no templo, e quando sai dele, esquece de como é. Por isso ele coloca, se converter dos maus caminhos. A ideia de mudança, de abandono das velhas práticas. A ideia de conversão é exatamente de transformação. Está indo numa direção, agora vai para outra. Mas não é mudar tudo, é mudar o que não presta, mudar os maus caminhos. Porque se tem uma coisa já boa em vocês, eu sei que tem, que a graça comum de Deus se manifesta sobre nós. Então tem coisa que não é tudo. Mas tem coisa errada que precisa ser deixada de lado. Deus muda minha vida. Às vezes você já tem uma vida honesta, correta. Muda minha vida, então é para ser bandido? Que história é essa? Não, isso aí mantém. É se converter dos maus caminhos. Se converter do que está errado. Se converter da malignidade, do pecado, da injustiça. A gente às vezes fala de corrupção. A pior corrupção que existe é a corrupção do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas Deus sonda os corações e Deus é o único que pode mudar os corações. Então andar com Deus, viver em aliança com Deus, orar a Deus, isso são indicações aqui. Mas essa aqui agora, ela mexe com a gente de uma forma diferente, porque ela mexe onde dói. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Quando você está fazendo uma coisa que é pecaminosa, ninguém está pecando dizendo, ai que terrível. Aquilo ali é prazeroso, o pecado é prazeroso. Quando alguém se vinga do outro, me vinguei. Ele sente um prazer assim que... Eu não estou sugerindo isso para vocês não, viu? Eu estou descrevendo como nós pecadores somos. Quando a pessoa peca, ela tem prazer naquilo. Ninguém peca assim, ai meu Deus, eu vou fazer isso aqui que eu não queria. Ele faz porque o seu coração quis. Ele estava com vontade daquilo. Mas isso que foi feito não é bom. Isso é mal. E é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se converter dos maus caminhos. Pastor, eu queria, como é que eu consigo fazer isso? Suplique a graça de Deus, se humilhe diante de Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos, creia no Senhor Jesus, Ele é quem vai nos habilitar a mudar de vida. Não é assim, já ouvi gente dizendo assim, quando eu mudar de vida, eu acho que eu vou começar a ir na igreja. Meu amigo, não vai nunca então. Você vem como está, Jesus é quem vai te transformar. E Ele não vai te transformar de hoje para a semana que vem, não. Vai ser daqui até o último dia da tua vida, tu vai estar num processo de mudança, conversão e transformação. Que a gente chama de santificação, esse período, até chegar o dia que nós vamos realmente estar lá vivendo novo céu, nova terra, como cidadãos dos céus, que somos hoje, mas ainda não, e lá vai ser, graças a Deus, agora estamos plenamente nesse lugar onde não existe mais pecado nem mal, nada. Enquanto eu não chego lá, eu tenho que trabalhar isso aqui. Deus muda, tem pensamentos pecaminosos na minha mente. Deus tem vícios que destroem minha vida. Me ajuda. E aonde a gente vai encontrar força para mudar esses maus caminhos? É aqui, vivendo com o povo de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, orando a Deus, na dependência de Deus. Eu preciso reafirmar o que eu disse há pouco ali sobre os dados.
Que tristeza viver num país de maioria das pessoas dizendo que são cristãs, mas que elas não mudam dos seus maus caminhos, elas continuam envoltas em seus pecados. Declaram que amam a Deus, que conhecem a Jesus, mas são péssimos maridos. São esposas que não cuidam dos seus esposos em casa. São pais e mães que não têm amor pelos seus filhos. São filhos desobedientes aos pais. São profissionais que só trabalham para ganhar dinheiro, não trabalham em busca de ver, através daquela profissão, alguma coisa boa acontecendo. E se puder ganhar dinheiro sem fazer nada, eu estou topando esse emprego aí também, pastor. A gente precisa mudar esses maus caminhos. Precisamos pedir a Deus que nos dê realmente um coração entregue a Ele, que busque as coisas dEle. E isso começa dentro da nossa casa, no nosso ambiente, entre a nossa vizinhança, nas nossas relações interpessoais. Não adianta viver um cristianismo de templo. Enquanto está na igreja, vivemos espiritualidade. Dizemos que é absurdo aquela música, eu não concordo, aquela música é muito herege. E sai e vive como herege depois. É o ateu prático. Não, eu creio em Deus, assim, creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Não considera a lei de Deus, não considera a ética cristã. Deus não está interessado nisso. E se continuar dessa maneira, vai estar o céu fechado, vai estar com o coração angustiado, gafanhoto vai estar no campo e a peste vai estar entre o meu povo. Mas se converter dos maus caminhos, aí a coisa muda. Deus é o agente da mudança. Humilhe-se diante dele, clame a ele e ele certamente nos sarará. Meus irmãos, é um versículo, é pouca coisa que é dita, mas é muita coisa para a gente fazer. Deus promete ouvir, perdoar e sarar. Você precisa disso, não é? Você quer ser ouvido por Deus? Você já fez coisa errada que precisa de perdão de Deus, não é verdade? E Cristo tem perdão para dar. Existem chagas terríveis ainda abertas, né? Cristo pode sarar. Mas Ele também espera que o seu povo, que se chama pelo seu nome, que clama por Jesus, que vive com Ele, tenha íntima comunhão com o Pai, o busque intensamente e aplique isso na maneira como vive nessa terra, pregando o Evangelho de Cristo com a vida e com a palavra, dando bom testemunho para o mundo de que de fato Cristo está no meio de nós. Se essas coisas acontecerem, nós vamos viver outra realidade. Se apenas termos Jesus na ponta da língua, não vai fazer muita mudança. Há muito tempo, muitos cristãos saem nas ruas dizendo: o país é de Jesus, o país é de Jesus, vamos declarar e pisar, onde a gente pisar a planta do pé vai ser de Jesus, e continua mesmo. Não é isso que muda, não é isso que o Senhor ordena, mas Ele ordena uma identificação com Ele. Meu povo comigo, chamando por mim, se humilhando, orando, me buscando intensamente, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, servindo ao Senhor Jesus. E Deus vai mudando, transformando, os anos vão passando, as pessoas falam: tu está diferente. Tu era assim, 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 agora está todo diferente. Você começa a ver mudanças radicais acontecendo na maneira da pessoa viver. O que é isso? Isso é o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Qualquer coisa diferente disso não vai fazer mudança nenhuma, mas essas coisas é o que Deus espera para cada um de nós. Independência ou morte. Gritaram lá no passado. Você hoje, para sarar sua nação, você vai buscar a Deus, se identificar com Ele. Você vai orar a Deus, intensificando sua vida com o Senhor. E você vai ser alvo de mudanças de Deus, buscando caminhar nos caminhos de Deus, conforme estão na Escritura, abandonando os maus caminhos. E Deus há de sarar sua vida, sua casa, sua cidade, seu estado, seu país. Que Deus nos abençoe
e aplique essas verdades ao nosso coração. Amém.